Olá, boa noite a todos que estão assistindo ao vivo e a todos que estão assistindo gravado. Tá bom, meu boné? A imagem tá boa? O som tá bom? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim se o som tá bom. Vocês que estão entrando agora aí, enquanto o pessoal tá entrando, me escreve aí. O som tá bom? A imagem tá boa? Tá tudo em ordem? Tudo tranquilo? Agora tua resposta aí. Eu tenho certeza que pelo menos, olha, quer ver? O Francisco está assistindo, não está, Francisco? Escreve aí. Tenho certeza que você está aí. Ó, por quê? Porque o Francisco é um cara muito entusiasmado, ele gosta muito de aeromodelismo. Então, se você está me assistindo aí, escreve aí, ó. Tá boa a imagem? Tá bom o som? Se tiver, escreve sim. Se não tiver, escreve não. Tá ok? Porque hoje é um dia muito legal, aliás, como todos os dias da live secreta, né? Você sabe que é aquele dia que você vai aprender um pouco mais de aeromodelo, né? Sempre aprender um pouco mais. E aprender aeromodelismo, cara, é bom demais, né? Aprender aquilo que a gente gosta. E eu ensino aquilo que eu gosto. Tem coisa melhor que isso? Olha o cenário hoje como tá, cara. Tá movimentado o cenário aqui hoje, hein? Tá movimentado, vocês perceberam? Tá movimentado? Tem até um aparelho de som aqui, ó. Aparelho de som? Quer saber o que é isso aqui? Que aparelho de som que nada. Eu vou tirar, vou colocar ali, vou deixar a caixa no chão. Olha que coisinha mais linda. Alguém já deve ter visto aí, ó. Não sei se já viu ou não, olha só. Vou botar essa parte aqui embaixo, ó. Asa. Hélice. Vamos botar aqui. Cara, o que você está vendo aí é um Piper Cube, né? Provavelmente de um kit de uma da Casa Aerobras. Eu ganhei. Opa, caiu a caixa. Ainda bem que o aeromodelo está aqui e não dentro da caixa, né? Eu ganhei isso aí de um amigo, cara. Do dono da loja daqui de São Carlos, inclusive. É um Piper Cube, olha só isso, cara. E aí, o que você acha? Você gosta de Piper Cube? Gosta? Que bom. Olha, hoje, quem fica até o final vai receber o link da pesquisa NPS, que é aquela pesquisa que eu faço todo final de aula, para você dar a sua opinião, responder e tal. E quem ficar até o final, fizer a pesquisa e responder a pesquisa, a hora que enviar para mim a pesquisa, vai receber a planta de um Piper Cube. Cara, mas não é esse aqui não. É um Piper Cube de voo livre. É uma planta pequena, é claro, mas vocês, quer dizer, vocês, nem todo mundo assistiu às aulas, né, sobre plantas, mas quem assistiu sabe o que fazer com ela, né? Eu fiz live sobre isso. Sabe o que fazer com uma planta do tamanho que ela vier para sua mão, você consegue colocá-la do tamanho que você quer. Uma planta de uma folha de papel, que é o que eu consigo transmitir para vocês aqui, você consegue fazer um aeromodelo imenso, que nem aquele que está ali aqui atrás. Ó, tá? Dá para fazer. É só saber o que está fazendo, não é? Então, pessoal, então hoje, a aula de hoje diz respeito à aerodinâmica aplicada a aeromodelismo. E, como sempre, eu estou trazendo uma aula que é a parte 1 que eu tirei de dentro do meu curso, cara. Está aqui a aula, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, para você assistir a parte 1. A parte 2, aí eu já não sei, mas a parte 1 com certeza você vai aprender hoje. Eu vou trazer aqui para você. E eu acredito que nós devamos, então, começar a aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje. E você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo, faça um excelente, um bom proveito, tá ok? Porque hoje até o estúdio está diferente, cara. Olha aí, ó, você viu que eu mudei tudo aqui? Eu mudei o ângulo da câmera, eu mudei a iluminação, eu mudei os acessórios aí atrás, coloquei mais coisas. E a gente pode até falar dessas coisas durante essa essa minha pequena introdução em aerodinâmica, porque depois a gente tem a aula formal direitinho, que ó,
daqui. Ensina tudo, meu amigo, tudo, pelo menos nessa parte 1. Temos a parte 2? Temos também. Não sei se vou fazer aqui ou não, porque o grande problema que eu estou enfrentando aqui, que eu estou vendo, é que eu estou divulgando pra caramba, o pessoal se inscreve e tudo, mas não comparece. Mesmo assim, muito pouca gente está se inscrevendo. Então, isso está muito ruim. Eu não estou gostando. Não sei você que está assistindo aí, mas eu não estou gostando, não. Né? Mas faz parte, né? Nem todo mundo quer aprender, todo mundo só quer brincar com aeromodelo, né? Que, aliás, aeromodelo é um hobby, não é um brinquedo. Mas é gostoso brincar de aeromodelismo, né? Então, eu entendo. Hoje a gargantinha está fazendo festa. É que está muito seco lá, muito seco mesmo. Então vamos tomar uma água aí de vez em quando para a gente falar. Então, sem mais delongas, vamos então agora começar a nossa live. Aerodinâmica aplicada ao aeromodelismo. Será que vai ser legal? Vamos ver. Em primeiro lugar, vamos começar a live formalmente agora. A live não, eu sempre me confundo, é que é uma live, mas na verdade é uma aula mesmo. Não é uma live para a gente falar amenidades aqui, não, é aula para valer mesmo. Então, olha, vamos começar a nossa live dizendo o seguinte: boa noite, você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo a mais essa aula secreta, porque é isso que ela é. Ela é secreta não porque ela tem alguma coisa que ninguém pode saber, mas porque ela tem pessoas específicas que assistem e a grande maioria não assiste porque não se inscreve. E para assistir, tem que se inscrever. E eu acho importante, cara, você se inscrever ou você avisar. Faz o seguinte, ó. Avisa seus amigos que está acontecendo essa live aqui, tá? Avisa todo mundo, você que está assistindo aí no YouTube, avisa todo mundo. Você que vai assistir no Instagram daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá eu quando, avisa todo mundo que existe essa live, que existe essa aula secreta, né? Fala para o cara se inscrever. O link, cara, o link eu estou sempre disponibilizando nos meus stories, está na bio, tá? Você acha fácil. Em toda live minha, em todas as minhas lives anteriores, tem o link lá para se inscrever, para poder receber o link para assistir essa live oficialmente, tá ok? E não muito depois, né? Mas cada um age da maneira que quiser, então eu quero hoje agir da minha maneira, que é dar o melhor de mim para a gente fazer essa live aqui, uma live muito boa. Então, para que a gente possa entender um pouco, vamos contextualizar um pouco. Tem muitos iniciantes que eles acreditam que para voar basta ter motor e uma asa. Então, um motor e uma asa e pronto, voa. Mas na prática, cara, entender um pouco de aerodinâmica é o que separa quem quebra modelos toda semana e quem realmente se diverte voando. Como assim, Adail? Cara, se você sabe direitinho como funciona a aerodinâmica de um aeromodelo, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer com ele. E se você está fazendo coisa errada, você vai quebrar, não tem a menor dúvida. E é muito comum muita gente quebrar porque quer fazer determinadas coisas, mas não sabe os princípios de tudo. E aí, sem entender como as coisas funcionam, a mesma coisa que, cara, você sair por aí querendo dirigir uma moto, sendo que você nunca aprendeu a dirigir uma moto. É óbvio que você vai andar 2, 3, 4, 10 metros no máximo, vai cair. Ainda mais se você não tem nenhuma experiência e nem noção do que você está fazendo. Não é verdade? Então, o objetivo básico dessa aula é ensinar os conceitos básicos de aerodinâmica e como aplicá-los na construção e pilotagem de aeromodelos. É exatamente o que você ouviu. Não só na construção, mas na pilotagem dos aeromodelos. Por quê? É aquilo que eu acabei de falar. Se você sabe o que é aerodinâmica e o que ela está fazendo no teu aeromodelo, você sabe o que você pode fazer com o teu aeromodelo. Agora, se você não está com o aeromodelo da maneira que tem que ser, com a aerodinâmica correta, e quer fazer coisas que ele não suporta, você vai quebrar. Então é óbvio, é simples. É muito simples, né? Bom,
E agora, o que é, afinal, a aerodinâmica? Uma definição bem simples. A aerodinâmica, pessoal, é o estudo do movimento do ar e como ele interage com corpos em movimento. Então, eu tenho aqui um exemplo de um aeromodelo gira. Tá? Esse aqui é um gira. O que é um gira? Um barbante amarrado aqui, a gente gira e ele voa. Isso aqui é um aeromodelismo, viu? E aqui o mesmo aeromodelo, agora, só que com um material extremamente leve, é o mesmo, tá? É o mesmo. Extremamente leve, como voo livre. Você joga e ele voa livremente, ok? Então, o que acontece? Quando você está voando um aeromodelo, o movimento do ar sobre as superfícies e sobre a fuselagem do aeromodelo é que realmente vai causar o voo do aeromodelo. Então, é isso, tá? Que faz com que o aeromodelo voe no final da história por outros motivos. Mas a aerodinâmica é o estudo desse movimento de ar e como ele interage com corpos em movimento. Ah, mas a aerodinâmica então é só para aeromodelo? Não, de jeito nenhum. Vou me levantar aqui e vou te mostrar uma coisinha. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um Corvette Stingray 1900 e deixa eu me lembrar o ano dele, 66. Antigo, né? Tá empoeirado, sabe por quê? Porque eu estou fazendo aqui a minha asa, enche de pó tudo. Então esse aqui é um Stingray. Vocês estão vendo o formato dele? Olha só o desenho dele. Por que você acha que o desenho dele é assim? É porque lá em 1966, eles achavam que esse desenho aqui, pelos estudos que eles tinham, não é que eles achavam, pelos estudos que eles tinham de aerodinâmica, eles desenharam isso aqui para ser um veículo que penetrasse muito bem no ar. Então, eles usaram a aerodinâmica, que é o estudo do movimento do ar em torno de um corpo em movimento. Esse corpo em movimento pode ser um carro, um aeromodelo, um avião de verdade, uma moto. O que você imaginar que se movimenta, se você aplicar aerodinâmica nele, ele vai se movimentar mais fluidamente, vai conseguir economizar mais combustível e assim por diante. Então, está aqui o Corvette Stingray, janelinha cortada no meio, 1966. Cara, esse carro ao vivo é maravilhoso. Mas vamos lá. Qual é a relação direta da aerodinâmica com o aeromodelo? Com o aeromodelismo, na verdade, né? Porque com o aeromodelo, é óbvio, vai ter que ter uma relação direta com o aeromodelismo. Mas com o aeromodelo, com uma relação direta com o aeromodelo. Mas qual é a relação direta com o aeromodelismo? Primeiro, por que o aeromodelo voa? Como o ar ao redor das asas causa a sustentação. Tem uma asa aqui, ó, em construção. Porque quando o ar passa aqui, faz com que essa asa suba, sustenta essa asa, tá? Cara, tudo isso é devido à aerodinâmica. Só que a aerodinâmica, cara, é importante a gente saber que existem 4 forças básicas onde a aerodinâmica trabalha, tá? Vamos chamar assim. A primeira delas é a sustentação. É o que faz com que o avião ou aeromodelo voe. A segunda é a gravidade, é o peso, tá? O peso do aeromodelo está puxando para baixo. A sustentação está puxando para cima. A terceira força básica de um aeromodelo ou de um avião é o motor, aqui é o empuxo, é a tração, que é o motor que fica aqui na frente que vai puxar esse aeromodelo para frente. E a quarta força é o arrasto, que é a força que vai segurar a movimentação desse aeromodelo, ou desse avião, ou desse carro, ou dessa moto. Então, o ar resiste ao empuxo, a sustentação resiste ao peso e faz com que ele, então, voe, a gravidade. Então, é importante a gente sempre lembrar isso, né? Então, se você pensar num aeromodelo, cara, tudo que está desenhado num avião, num aeromodelo, como esse que você está vendo enorme aqui atrás, está vendo a asa dele aqui? Olha o tamanho da asa dele aqui, ó.
tá? Quase do meu tamanho, tá ok? Tudo isso depende de cálculos, de estudos sobre o fluxo de ar ao redor dele. Então, tudo é aerodinâmica, tá? Bom, e a asa? A asa, olha o que eu tenho na minha mão aqui. Sabe o que é isso aqui? É o perfil da asa desse aeromodelo aqui, ó, do Sukhoi, tá bom? Olha aí, tá? Então, a asa, ela tem um perfil aerodinâmico, tá ok? Olha, inclusive aqui eu estou mostrando de ponta cabeça, aqui tem a seta mostrando para mim que essa era a parte de cima, tá ok? Mas essa asa aqui é praticamente simétrica, não faz quase muita diferença, né? Mas tem uma pequena diferença aqui, muito pequena, mas tem, tá? Por isso que essa setinha está indicando aí para cima. Bom, então o perfil aerodinâmico é por onde o ar vai passar e gerar sustentação. Uma outra coisa que gera um pouco de sustentação é o ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? Ó, aqui estaria tudo na horizontal. Eu dou um ângulo de ataque aqui, ataque à penetração, à passagem do ar, tá? Então, nós temos aqui um perfil de asa, nós temos aqui o ângulo de ataque, tá? Então, esse perfil de asa é o perfil aerodinâmico de uma asa, tá ok? E asas muito grossas agem de uma maneira, asas muito finas agem de outra maneira. Então, cara, presta atenção, você quer ver? Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Um pedaço de papel. Então, esse papel aqui, que casualmente tem uma planta de um aeromodelo aqui, né? Então, esse pedaço de papel, ele pode, quando a gente solta ele, ele cai, ó, tá? Mas se eu aumento a pressão aqui embaixo, ele sobe, ó. Viu? Ele sobe, ó, aqui, ó. E é isso que faz um aeromodelo voar, tá? É a pressão maior na parte de baixo da asa do que na parte de cima, uma diferença de pressão. Então, no aeromodelo, cara, se você quiser asa larga, asa bem larga, assim, por exemplo, essa aqui é uma asa larga, tá? Você vai ter maior estabilidade. Se você tiver mais estreita, você vai ter mais velocidade. Espia aquela asa de lá, ó. Você percebeu que ela é larga aqui embaixo, ó, exatamente onde está o aeromodelo, aqui é a raiz dela, né? E depois ela vai estreitando. Você percebeu isso? Agora olha nessa asa que está aqui, ó. Olha essa asa que está aqui. Essa asa que está aqui, ela é do mesmo tamanho em toda a sua extensão. Ela é larga, constante. Aquela lá, ela é lá, começa larga e afina. São asas distintas. E por quê? Porque são aeromodelos distintos. Esse aeromodelo aqui é um treinador. Aquilo ali foi desenhado para ser um acrobático de acrobacia avançada. Acrobacia avançada, não entenda aeromodelo que fica roverando, não. Isso não é acrobacia avançada. É acrobacia mesmo, é em voo, voando, fazendo as manobras perfeitas, etc. Olha o tamanho do leme desse troço, né? Não dá para você ver aí, mas se eu virar aqui, o tamanho do profundor aqui é enorme, cara, tá? Então é muito diferente, por exemplo, tudo isso que você está vendo aqui, desse planador aqui, ó, que tem asas diferentes também, e profundor e leme diferente. Então, cada aeromodelo, olha isso aqui, é totalmente diferente. Tem asas elípticas, é diferente. Então, cada asa dessa tem uma função. E essa função é dada exatamente pela passagem, o jeito que o ar passa através da asa, tá ok? E com isso você tem asa larga como essa, tem mais estabilidade. Ou estreita ou variável como aquela, você vai ter mais velocidade, né? Mais velocidade. Então você precisa de mais velocidade para decolar do que nesse daqui, tá? Com esse tipo de asa. Então, agora eu te dei o básico assim para a gente começar a brincar e a falar sobre aerodinâmica, tá? Então você fica aí assistindo até o fim, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado,
porque no fim eu vou botar o link da pesquisa NPS para você fazer, me responder em 2 minutinhos, 1 minuto você responde, e aí quando você responder e me enviar, você vai receber a planta de um Piper Cub, como esse daqui, para voo livre. Você percebe que aqui eu coloco plantas diferentes, né? Por quê? Porque eu quero realmente que seja de uma maneira diferente as coisas, né? Aqui que eu ensino. E não o beabá normal de todo mundo aí. Então agora vamos assistir, né? Vamos assistir uma aula gravada por mim mesmo, tá? Sobre aerodinâmica. Parte 1. Aerodinâmica em aeromodelismo, parte 1. Então, aproveitem essa aula. Você que está ao vivo, você que está assistindo gravado, aproveite, anote, faça tudo que você achar que é necessário para você gravar, tá? Porque tudo que você aprender aqui, você vai usar lá na prática de uma maneira ou de outra. Nem que seja inconscientemente, mas você vai conseguir usar, tá ok? Então, vamos lá? Perfeito? Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Aula de hoje. Aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelo. Ué, aerodinâmica para aeromodelo? Meu amigo, um aeromodelo é uma aeronave, é um avião, tá? Normal, como qualquer outro. É um avião pequeno que você vai fazer, que eu vou fazer. Muita gente compra pronto, que eu não aconselho. Mas o importante é que você queira fazer. Que nós vamos dar início, então, a esse conteúdo, que é um conteúdo assim extremamente importante a respeito de aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelos. A aula de hoje, então, diz respeito à introdução à aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelistas. Nós vamos explicar inicialmente sobre a importância de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Então, isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre aerodinâmica base. O que é, na verdade, a aerodinâmica e por que é tão relevante para o aeromodelismo? A gente também precisa saber quais são as principais forças que estão envolvidas, então, no voo de um avião ou de um aeromodelo. Tá? E depois eu vou fazer algumas analogias para facilitar o entendimento, então, desses conceitos que eu vou passar para vocês hoje. E uma coisa importante também que a gente vai tocar é a forma da asa de um avião. Como ela é projetada para criar sustentação, para fazer o avião voar. Olha, eu posso te dizer o seguinte, que para entender a aerodinâmica e os princípios de voo, é essencial você prestar muita atenção nessa aula. E é um assunto essencial para os aeromodelistas, pois ele vai formar a base de conhecimento necessário para você pilotar e construir modelos de aeronaves, aeromodelos, de forma segura e eficaz. Segura e que funcione direito sem dar problema, né? A aerodinâmica, o que ela faz? Ela trata das forças e dos comportamentos que atuam sobre uma aeronave em voo, um aeromodelo em voo. Enquanto os princípios de voo, eles vão, vamos dizer assim, delinear como essas forças interagem para possibilitar um voo, seja ele controlado, que é, na verdade, seria o mais correto, mas em aeromodelismo nós sabemos que nós temos voo livre também. E o voo livre precisa estar controlado por quem? Justamente por estas forças, pela aerodinâmica do nosso modelo. Tá ok? E aí o voo fica um voo correto, um voo direitinho. Para que serve, na verdade, assim, do ponto de vista prático, para o aeromodelista conhecer, então, a aerodinâmica? Bom, vamos começar, hein? De cara, voo seguro. É para isso que o aeromodelista deve conhecer, deve compreender bem a aerodinâmica. Primeiro motivo, o aeromodelo ter um voo seguro. Aí você, sabendo como as diferentes forças, né, que são sustentação, peso, empuxo e arrasto. Como essas 4 forças, vamos repetir, ó, sustentação, peso, empuxo e arrasto, eles vão afetar a aeronave ou o aeromodelo, que é a mesma coisa. Sempre que eu falar aeronave aqui, você entenda como aeromodelo, porque é exatamente a mesma coisa.
tá? Só que a aeronave ou avião grande, tá? Você pode falar um avião ou um aeromodelo, mas ambos são aeronaves. Então, quando eu falo aeronave, você que é aeromodelista já sabe que eu estou falando de aeromodelo, tá? Então, vamos lá. Começar com o voo seguro outra vez, depois que eu dei toda essa explicação, né? Então, é importante para o aeromodelista que o aeromodelo, a aeronave, tenha um voo seguro. Então, conhecer como essas diferentes forças, sustentação, peso, empuxo e arrasto, vão afetar a aeronave, isso possibilita um controle mais preciso e seguro durante o voo. Perfeito? Sem dúvida nenhuma, é isso aí. O que mais que é importante para o aeromodelista compreender bem a aerodinâmica? Então, se ele compreende bem a aerodinâmica, ele consegue ajustar melhor o avião dele. Mas o segundo ponto são as manobras controladas. Quando você conhece os princípios de voo, você se permite controlar o aeromodelo sem cometer alguns erros e enganos. Então, conhecer os princípios de voo permite que o aeromodelista execute manobras simples ou complexas, como curvas suaves, loops, voos invertidos, com confiança e habilidade. Por quê? Porque ele já sabe que o aeromodelo dele tem um voo seguro, porque ele estudou a aerodinâmica, ele conheceu, ele fez o aeromodelo, ele sabe que está tudo bem feito. Para que mais serve para o aeromodelista a compreensão da aerodinâmica? Diagnóstico de problemas. Se diagnosticar, você ter um problema no seu aeromodelo e você saber resolver. Então, você tem que compreender como a aerodinâmica influencia o comportamento da aeronave e ajuda, dessa maneira, a identificar possíveis problemas de configuração ou danos durante o voo. Se você entende de aerodinâmica, você tem a possibilidade de perceber se o aeromodelo se danificou, soltou alguma coisa durante o voo, se isso vai influenciar ou não, se dá para continuar voando assim, se não dá, tá? Então, diagnosticar o problema e, dessa maneira, identificar os possíveis, né? Aquilo que pode ter acontecido ou não no seu aeromodelo. Isso pode ter acontecido durante o voo, no pouso e na decolagem. Então, diagnosticar esses problemas é bastante importante. Uma outra coisa que é muito importante para um aeromodelista de verdade é entender e conseguir projetar e construir um aeromodelo. Quando você passa a entender de aerodinâmica, você vai entender também como o perfil da asa, a distribuição de peso e outros fatores afetam a aerodinâmica. Os aeromodelistas podem projetar e construir modelos mais eficientes e estáveis, e diferentes daquele beabá que todo mundo tem, né? Outra coisa, conhecer aerodinâmica é ter um aprendizado contínuo. A aerodinâmica é uma área de aprendizado contínuo. E à medida que os aeromodelistas exploram conceitos mais avançados, eles podem melhorar suas habilidades e conhecimentos. Conhecer aerodinâmica traz segurança, segurança no voo e em tudo mais. Conhecimento sobre os limites e capacidades de um modelo de aeromodelismo ajuda a evitar situações arriscadas que poderiam levar a acidentes. Em resumo, a compreensão, o conhecimento da aerodinâmica e dos princípios de voo é a base, né, sobre qual os aeromodelistas constroem suas habilidades e exploram esse mundo do voo que é extremamente emocionante, né? Seja o voo controlado por radiocontrole, seja o voo controlado por cabos, seja o voo livre, porque o voo livre é muito importante você ter um conhecimento de aerodinâmica, senão o seu aeromodelo não vai voar direito de maneira nenhuma. E esse conhecimento não apenas torna o seu hobby mais gratificante, mas também garante a segurança do operador, que no caso eu era o modelista, né? E de todos os espectadores que estão ao redor. Você já deve saber, é claro, quando você vai soltar seu aeromodelo, ou se você não sabe, conheça agora, aspirante aeromodelista, quando você for soltar seu aeromodelo, vai ter um monte de gente igual a você lá, aspirante aeromodelista ou não, ou espectador apenas, vendo, né, o voo, vendo aquilo. E aí que precisa cuidar da segurança dessa gente, porque eles estão ali passivamente e você está ali ativamente.
Então, você precisa cuidar da segurança desse pessoal que está ali passivamente assistindo você soltar o seu aeromodelo. Então, nós agora acabamos de falar a importância, né, de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Você falou, mas eu não sei nada de aerodinâmica. Calma. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a aerodinâmica é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento. Pô, peraí, não é só do avião? Não. Em torno de uma bicicleta, de uma motocicleta, de um automóvel, de um avião, tá? Até de um disco voador, né? Apesar que dizem que os UFOs não se importam com a nossa gravidade nem com a nossa atmosfera. Mas vamos lá. A aerodinâmica, então, é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento, como aeronaves, por exemplo, né? Os aeromodelos. E como essas interações afetam as forças que atuam sobre eles. Eles quem? As aeronaves, os aeromodelos. Então, o comportamento do ar gera forças que atuam sobre as aeronaves, os aeromodelos. Então, é um campo fundamental para compreender como as aeronaves se sustentam e manobram no ar. Sem aerodinâmica, você não vai conseguir entender nunca, né, sem conhecer aerodinâmica, porque um avião voa, porque um aeromodelo voa. Para quem quer se tornar um aeromodelista de verdade, a aerodinâmica é muito importante e eu vou dar as razões aqui para você. Primeira razão, compreensão do voo. Você vai entender como o seu avião está voando, como o seu aeromodelo está voando. A aerodinâmica explica os princípios que estão por trás do voo, permitindo, então, que todos os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, empuxo, peso e arrasto interagem para manter a aeronave no ar e controlar sua trajetória.